Você sabia que a vida passada de Ais não gostava de heróis? A vida passada de Ais foi Ariadne, a princesa de Lácrios, que era uma nação ancestral do começo da Era dos Heróis. Então sim, ela era importante, tanto que ela vira rainha no futuro. Naquela época, ela testemunhou pessoalmente aqueles que se chamavam de heróis falsamente. Eles eram corrompidos pelo dinheiro, pela ganância, pela fama. Eles eram heróis puramente cosméticos para manter as aparências na frente das massas, das pessoas. Até mesmo o pai dela, que declarava tais pessoas como heróis, era alvo de sentimentos ruins de Ariadne. Mas claro, também havia outros motivos pelos quais ela não gostava ou respeitava seu pai, que era o rei, já que ele era um vilão até a alma, sacrificando grande parte de sua própria família, e também era a família de Ariadne, para poder controlar um monstro. Ele era um homem sedento por poder, que fez coisas terríveis, e um dos passos para ganhar mais poder era sacrificar a sua filha, a própria Ariadne. Isso foi até Argonauta entrar em cena e tentar salvar ela, onde seu pai então declarou Argonauta como um sequestrador de princesa e um criminoso. E vendo como seu pai e o sistema corrupto estava fazendo as coisas, tentando corromper mais um herói, dessa vez o herói que salvou ela, e o tornar apenas em outro criminoso, foi quando o ódio dela pelo seu pai e pelos falsos heróis se estabeleceu completamente. E Ariadne, que já não gostava deles, nunca mais suportou tanto seu pai quanto os falsos heróis. Muita coisa rola em Damate que você não sabe ainda, seja o passado, o presente e talvez um pouquinho do futuro que o anime não te mostrou ainda, mas eu venho contar isso pra vocês, porque eu sou o Diogo, do meu canal Grid Animes, e eu amo Damate, e por isso que eu tenho muitos vídeos aqui no canal que eu sei que você vai gostar. Então não perde tempo em se inscrever se você não for inscrito ainda. E claro, deixa o gostei também para apoiar o vídeo. Em segundo lugar, você sabia que Lily e Finn eram irmãos em suas vidas passadas? Tanto que isso torna um pouco estranho que nas vidas atuais, Finn queria se casar com Lily. No jogo de Damate, Memória Freezer, que é onde o Omori, o autor de Damate, escreve mais sobre o passado desse mundo, sobre os heróis, a Era dos Heróis e tudo mais, ele contou sobre o passado de dois irmãos, Fianna e Jin, que no caso seriam as vidas passadas de Lily e Finn. Eles por acaso são dois Paluns lendários e heróicos da Era dos Heróis. Fianna era uma guerreira feroz e nobre, sendo a capitã dos cavaleiros de Fianna, tendo um poder incomparável com qualquer outro herói além de Albert. E Jin, sendo um meio-irmão de Fianna, nasceu de outra mulher, mas compartilhou seu pai. E então mais tarde ele seria adotado por Fianna em sua família quando ela salvou ele da escravidão e o trouxe de volta para a Vila dos Paluns escondida. E então, tendo se juntado a Fianna, Jin começou humilde e tranquilo em seus rankings, mas ele sempre aspirou ser um dos cavaleiros, um dos mais poderosos ali, fazer a diferença também. Embora, é claro, Fianna tentasse o manter o máximo fora das lutas para o proteger. Porém, com a morte de Fianna acontecendo, Jin herdou os poderes de sua irmã, mudou seu nome para Finn e se tornou o novo capitão dos cavaleiros de Fianna, sendo um comandante tático, frio e calculista, e claro, um dos maiores heróis do passado também. Em terceiro lugar, você sabe por que Uranus está sempre parado e sentado? Embora Uranus pareça não estar fazendo nada, apenas sentado na sala de orações abaixo da guilda, enquanto meio que ajuda a governar a cidade por detrás dos panos, na verdade é o contrário, ele está fazendo muita coisa. O Uranus é a chave central que mantém o balanço entre a masmorra e o mundo exterior. Ele é o responsável pela paz que existe hoje. O Uranus meio que aderiu à política de governar sem governar, e delegou a responsabilidade de administrar horário nas mãos da guilda, onde atualmente o chefe dela é Royman, como nós já sabemos, aquele elfo gordo ganancioso, e dessa forma, por não estar governando o horário, ele pode focar sua mente e a sua divindade para suprimir a masmorra, e assim prevenindo que os monstros saiam de dentro dela como acontecia no passado. Não é só Babel que tapa os monstros, o Uranus ali está fazendo esse trabalho também. Uranus é um dos deuses supremos, que no caso seriam um dos deuses mais importantes do mundo, porque mesmo no céu existiam tribos de deuses. Existia o Olimpo, existia Asgard e existiam outros. Basicamente, cada deus de cada religião do nosso mundo tinha sua própria vila, sua própria cidade, seu próprio território lá no céu. E esses territórios tinham um deus supremo, seja Zeus, seja Uranus e outros também. E Uranus é um deles. Não é à toa que ele foi um dos primeiros a descer a esse mundo humano e o primeiro a conceder uma fauna para um humano. E sendo uma figura de imenso poder e divindade, ele focou seus últimos 1000 anos em ficar parado enquanto oferece orações
gerações a masmorra para a manter em xeque, protegendo o mundo em silêncio onde ninguém o vê. Muitas pessoas nem sabem que ele está fazendo isso, mas lá está ele, salvando a todos. E mesmo sendo antigo e se sacrificando para manter a ordem, Uranus ainda é muito tranquilo e mente aberta. E um exemplo é como ele apoia abertamente a coexistência dos Xenos. Então Uranus é o cara, meus amigos, e ainda por cima ele é muito poderoso. Em quarto lugar, você sabia que Freya se vendeu para conseguir os irmãos Gulliver? Os 4 irmãos eram artesãos brilhantes que estavam presos sob o controle de um anão ganancioso que explorava o trabalho deles. Eles viviam em uma caverna sem saber sobre o mundo afora e muito menos sobre o quanto que eles eram explorados. Eles só sabiam que eles faziam artesanato. E claro, o anão ganhava muito com isso. Até que Freya foi até eles para encomendar um colar para os irmãos. Eles estavam dispostos a fazer o melhor e maior colar que eles já fizeram em suas vidas. Algo que combinasse com a beleza dessa deusa. Algo que estivesse à altura dela vestir. Afinal, ela era de beleza inigualável, então eles não podiam fazer qualquer coisa para ela. Porém, o que eles não sabiam é que além do colar, ela os pegou de lá também. Na hora de entregar o colar, eles descobriram que Freya os libertou de lá. Ela conseguiu a liberdade deles em troca de passar uma noite com aquele anão por cada um deles, totalizando 4 noites. E o motivo pelo qual a Freya não usou seu charme divino para encantar o anão e tirar eles dali é porque senão ela não seria melhor do que ele. Ela não queria pegar os Gullivers e forçar ele a trabalharem para ela, da mesma forma que esse anão fez. Ela não queria enganar eles. Então, para conseguir a lealdade deles, para conseguir eles, ela tinha que pagar um preço à altura. E por isso que ela usou a si mesma para conseguir a liberdade desses 4. E claro, quando eles descobriram sobre o sacrifício de Freya, eles aniquilaram o anão furiosos. E então eles juraram sua lealdade para a deusa, prometendo nunca mais permitir que Freya fosse manchada desse jeito. Em quinto lugar, você sabia que Uranus é um dos deuses mais importantes de Horário? Tendo falado sobre por que Uranus fica assentado em seu trono, eu também preciso falar sobre como que ele é um dos principais deuses e mais importantes para a história da humanidade. Como eu disse, ele foi um dos primeiros deuses a descer ao mundo humano, iniciando a Era dos Deuses, que claro, mudaria o rumo da humanidade para sempre. Ele também foi o primeiro deus a dar uma fauna para um humano, começando a criação do sistema que seria o sistema de famílias, ou seja, a primeira família foi a de Uranus. Além disso, sua família sempre focou em governar e expandir Horário, cuidando da cidade e claro, da dungeon. Diferente de outras famílias que focam em exploração, em se aventurar, em força, mercadorias, artesanatos ou qualquer outra coisa. Não, a família de Uranus sempre se focou na cidade. Sua família no passado era quem administrava Horário, sendo basicamente os governantes dela. Porém, para evitar a corrupção e a parcialidade que acontece, porque querendo ou não, isso aconteceria um dia, se até hoje que a guilda não é mais a família de Uranus, é corrupta, imagina quando era a família dele, eles poderiam ficar assim. Para evitar que uma família tivesse o controle da cidade de forma corrupta, o Uranus decidiu não governar mais Horário com a sua família. Basicamente, ele parou de dar faunas para os humanos, e com o passar do tempo, a guilda foi criada. Humanos sem fauna, que não possuem a fauna dele, governam a cidade, e mesmo que eles se reportem a ele, eles não são mais a sua família. Então, ele abriu mão de sua família pelo bem da cidade. E ainda por cima disso, ele passou os últimos 1000 anos colocando a masmorra em xeque. Mas, principalmente, ele também é quem traz projetos visando o futuro. Um grande exemplo seria o Monster Filha, que foi feito para que as pessoas se acostumem com os monstros, querendo que eles se acostumem bastante, para que no futuro os Xenos possam coexistir. Então Uranus é o deus que mais ajuda e pretende continuar ajudando a humanidade em Danmaat. Ele é basicamente um pilar para a humanidade nesse ponto. Em sexto lugar, você sabe por que a Estia odeia a Ais? Na verdade, a Estia não odeia a Ais. Por incrível que pareça, a Estia gosta bastante da Ais. É só que quando ela está muito perto de Ais, ela tem tantos ciúmes da garota que ela não consegue se portar de forma adequada, mas surpreendentemente a Estia gosta bastante dela. Mas claro, ela ainda tem coisas contra Ais, principalmente por causa de Bel. Ela conquistou o amor de Bel completamente para si mesma, algo que a Estia queria muito. Além disso, ela também é motivo de Bel despertar sua habilidade Liaris Freeze, ou seja, ela é o principal motivo pelo crescimento de Bel e por ele se tornar mais forte. Além de que essa habilidade
verdade, é um constante lembrete dos sentimentos de Belle para Ais. Porém, Asha também sente ciúmes da beleza de Ais. E sem sombra de dúvidas, é estonteante, ninguém pode falar nada, a Ais é belíssima. E claro, sabemos que Belle e Ais têm uma relação muito amigável, com eles sempre treinando quando tem tempo, com ela ensinando coisas para ele e o ajudando a melhorar em vários aspectos. Tanto que uma vez, a Asha admitiu que parte do motivo pelo qual ela não contou sobre o progresso de Belle para ele era por ciúmes. Claro, em parte também foi para o proteger de outros deuses como a Freya, sim, com certeza, mas em parte também eram ciúmes da Ais, já que ele ficou forte por causa dela. E o mais engraçado é que por mais que a Asha tenha essa briga com Ais e muitos ciúmes dela, sempre que ela precisa ajudar Belle, ela vai direto para a Ais, ela sempre procura pela Ais. Um grande exemplo é que durante o encontro de Belle e Sheer, ela arrastou Ais com ela para perseguir Belle, porque mesmo que ela encrenque com Ais, no final ela gosta de Ais e sabe que a ligação de Ais e Belle é muito forte. Mas o que vocês acham disso? O que te surpreendeu mais, se algo surpreendeu, e do que você gostou mais desse vídeo? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se quiser mais Damate, é claro que aqui em cima você encontra o que você está procurando. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei para apoiar o vídeo. E muito obrigado aos membros do canal por todo o seu apoio e ajuda. Agora, eu fui.